Olá, eu sou a professora Franciele Santos, professora da disciplina de Tópicos Especiais em História e Sociedade. Na disciplina, você terá informações sobre doenças, práticas de cura e saúde pública no Brasil, entre o período colonial até a chamada Era Vargas. Esse estudo será possível através de algumas obras de literatura. Mas antes disso, é necessário refletir. Você sabe como a doença passou a interessar a historiografia? Você já sabe que em meados do século XX surgiu na França uma revista acadêmica muito importante e que revolucionou o modo como se escrevia a história até então. Era a revista de Annales, que deu origem ao movimento denominado posteriormente como Escola de Annales. Criada em 1929 por Marc Bloch e Lucien Febvre, essa publicação alterou o modo como os historiadores escreviam a história, ampliando o campo de fontes, dando novos enfoques a objetos já existentes e questionando outros. Enfim, abria-se espaço para novas discussões e possibilidades historiográficas. Mas o que a saúde pública tem a ver com isso? Bem, a chamada Escola de Annales permitiu também o diálogo com outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a sociologia, geografia, economia, entre outras. Os desdobramentos críticos da segunda geração dos Annales são importantes, pois auxiliaram na expansão dos territórios do historiador a partir do final da década de 1960. Com o artigo O Corpo, o Homem Doente e Sua História, inserido na obra História, Novos Objetos, publicado na década de 70 e organizado por Jacques Le Goff e Pierre Nora, saúde e doença entravam definitivamente para o campo historiográfico. Enfim, a renovação historiográfica francesa abriu espaço para o estudo da doença e saúde do corpo, despertando o interesse de muitos historiadores. A partir disso, história e medicina, além de outras áreas, dialogam sobre as artes de cura e as práticas médicas. As temáticas relacionadas à saúde e doença vão ganhando consistência à medida que tratam em suas discussões as análises mais contemporâneas dos historiadores da nova história e da nova história cultural. Avançando em nossas discussões, tente responder a esse questionamento básico, amarrando história e saúde. O que você entende por saúde pública? Pode-se pensar como saúde pública as iniciativas do Estado, de instituições ou mesmo da comunidade para promover, preservar, recuperar a saúde da população. E agora, estudante, será que no período colonial existia ou já era implantada a saúde pública no Brasil? Se você respondeu que não, acertou, pois apesar de algumas iniciativas isoladas, o país, enquanto Estado, não pensava políticas assistenciais no controle e prevenção de doenças. As artes de cura, nos tempos da colônia e do Império, refletem o conhecimento científico da época, mas principalmente se revelam como uma mistura resultante dos saberes dos povos indígenas com as práticas populares advindas da sociedade europeia e ainda os conhecimentos trazidos pelos povos africanos. Mas então, quando tais serviços de saúde organizados pelo Estado tiveram início em nosso país? A partir da chamada República Velha, a saúde pública começa a ganhar forma. Portanto, dá para dizer que saúde pública está relacionada, direta ou indiretamente, à oferta sistemática de serviços de saúde pelo Estado a um conjunto significativo da população. Então, por parte das autoridades competentes e governos, durante a colônia e no Império, foram colocadas em prática algumas ações pontuais na área de saúde, sobretudo ações emergenciais em épocas de epidemias, bem como a criação de Santa Casa, afastando os doentes da população sadia. Aí veio a República, e com ela, alguns problemas se agravaram. As condições de habitação e higiene das classes mais pobres tornavam-se ainda piores. A causa era a disseminação de uma série de doenças em diversos ambientes de circulação de pobres e de ricos. O Rio de Janeiro, por exemplo, embora fosse a principal cidade brasileira do período e sede do governo, tinha inúmeros problemas.
possuía uma fraca rede de água e esgotos e, assim como o resto do Brasil, não contava com mecanismos de controle de doenças e combate às epidemias que regularmente atingiam ricos e pobres, brancos e negros, brasileiros e estrangeiros. Febre amarela, cólera, peste bubônica e varíola formavam um quarteto epidêmico que teimava em aparecer em diferentes momentos nos palcos urbanos de diversas cidades brasileiras. Face a esses problemas, surge no país um conjunto de médicos preocupados em acabar com esses males. Oswaldo Cruz liderava o grupo. Desenvolveram então, através de estudos em laboratório e no contato com a população, vacinas que foram utilizadas como forma de controle das doenças. Nas primeiras décadas do Brasil republicano, são criados órgãos públicos para executar as medidas sanitaristas. No que diz respeito à saúde pública, também é possível observar uma série de mudanças importantes no governo de Getúlio Vargas. Em 1930, foi criado o MESP, Ministério de Educação e Saúde Pública. Burocraticamente, a saúde pública na era Vargas estava atrelada ao MESP. As transformações implantadas por Vargas ao longo do tempo deram a um maior número de pessoas acesso à saúde. Além disso, determinadas regiões interioranas foram privilegiadas, sobretudo a partir da criação dos Serviços Especiais de Saúde, SESP, na década de 40. Mais um detalhe é importante destacar no que diz respeito à saúde. Durante o governo Vargas, houve por parte do Estado um maior controle e vigilância de certas moléstias que atingiram boa parte da população, principalmente os mais pobres. Destaque será dado à tuberculose, conhecida também como dama branca. Vargas construiu sanatórios e hospitais públicos específicos para o isolamento das pessoas contaminadas pela doença. Se por um lado, doenças como tuberculose, hanseníase e a malária se espalhavam rapidamente, por outro, as iniciativas do governo também chamavam a atenção. Em especial, uma que solucionava o problema, mas que amedrontava a população tanto quanto as doenças. Era a criação de instituições para o tratamento e isolamento dos doentes. Ainda em se tratando de Era Vargas, por meio da disciplina de Tópicos em História e Sociedade, você terá a oportunidade de perceber algumas manifestações artísticas literárias que refletem representações e imagens simbólicas das doenças existentes em determinado período. Como é o caso da tuberculose, que permite perceber sensibilidades individuais e coletivas. Utilizando a literatura como instrumento da história, através do livro Floradas na Serra, de Diná Silveira Queiroz, pode-se perceber as diversas representações produzidas sobre a doença na década de 1930. Por fim, vale encerrar as reflexões feitas aqui, enfatizando que a história das doenças é ainda um campo rico a ser explorado. Há muito que pesquisar. Bons estudos e boa reflexão através das doenças, práticas de cura e saúde pública no Brasil.